Ei pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo aí. Hoje a gente vai começar a nossa terceira aula de Direito e Legislação Aplicada. Como a gente fez nas últimas aulas, os slides estão aparecendo aqui porque ainda não tenho acesso ao Google Meet. Então, às vezes, eu vou olhar para baixo para me nortear, tá certo? Então, encerrando o contexto histórico desse início de matéria, hoje a gente vai falar sobre a diferença entre ética e moral. Independente da área que vocês estejam atuando, vocês sempre vão acabar enfrentando um conflito ético ou moral. Então, hoje vocês vão aprender a diferenciá-los. Então, o que é moral? Vocês vão relacionar moral diretamente com costumes, tradições. A moral ela é uma questão mais de opinião, ela é moldada pelo cotidiano, pelas tradições do dia a dia de uma sociedade, né? A moral ela está muito ligada à questão de inibir comportamentos negativos da sociedade. Então, assim, é comum que um ser humano que não concorde com a ação do outro queira que esse outro seja punido. Tanto que a moral ela tem um conceito não taxativo, ela pode ser imoral, algo pode ser imoral aqui no Brasil e ser moral em outro país. Um exemplo, antigamente aqui não poderia nem se falar de uma mulher com uma saia acima do joelho. Hoje em dia é uma coisa comum. Então, com o tempo passou a ser moral. Mas se a gente pensar em um contexto de um Oriente Médio, de um país com uma cultura islâmica, continua sendo imoral, algumas vezes até ilegal, né? Isso é só um dos exemplos. Então, basicamente, a moral é um sentimento que sempre existiu. O que era pecado, o que era falta de pudor, as pessoas elas vão ter sempre algo para apontar, independente da época, do lugar, da tradição. Algo sempre vai ser imoral e algo vai ser moral, e é uma coisa não dita, é uma coisa absorvida pela sociedade, pelo contexto que as pessoas vivem. E o que é a ética? A ética geralmente tem o amparo legal. Normalmente o que é antiético também é ilegal. É um conceito que está muito associado à justiça comum. E o que é a justiça comum? Direitos iguais, todo mundo é igual perante a lei, correto? É um conjunto dos valores morais daquela sociedade, que ficou tão enraizado que hoje em dia é considerado básico, tá na lei. A ética normalmente é mais universal. O que vai ser errado aqui vai ser errado ali e no outro lugar também. Então, vou dar um exemplo para vocês. Num ambiente de trabalho, vocês têm que fazer um relatório ou têm que preencher um prontuário. E tem uma informação ali que dá um grande problema porque você preencheu errado. Aí, ao invés de você lidar com as consequências do seu erro, você volta lá e corrige, para ninguém te punir. Isso é antiético. Então, ofender pessoas, um grupo de pessoas, violar a correspondência, são coisas que estão na lei, mas que são antiéticas também. Não precisa ser um jurista para saber que ofender uma pessoa pela cor dela é errado, correto? E isso é um conceito mais permanente também. A ética tem essa tendência de ser mais permanente porque já se tornou uma coisa enraizada mesmo. Já se tornou uma coisa construída através de várias gerações. Daqui a 100 anos não vai ser normal você falsificar uma informação. Daqui a 100 anos não vai ser normal você abrir a correspondência da outra pessoa. Independente de tempo, vai continuar sendo antiético. E não necessariamente a moral e a ética estão separadas. Muitas vezes o que é antiético também é imoral. Vocês têm que pensar mais nisso. Antiético geralmente é imoral. Imoral não necessariamente é antiético. Vamos pensar mais nessa questão de lei mesmo. Usar saia curta é crime? Então, é uma opinião. Aí é moral, não é ética. Ok? No contexto histórico, os gregos foram os primeiros a racionalizar a relação humana. Eles sistematizaram algumas posturas. Então, a gente vai começar falando sobre Sócrates, a tradição socrática. Sócrates via a virtude como centro da ética.
Para ele, o ser humano que estava disposto a praticar o bem era o ser humano que fazia a sociedade dar certo. Para ele, a felicidade do coletivo só daria certo com a postura reta de todos os indivíduos. Então, basicamente, para ele, praticar o bem é o que define o coletivo. Já Platão tinha uma visão mais política da ética. Para ele, a ética nivela os indivíduos, anula as diferenças. Mas o poder ele tem que ser compartilhado para isso. De acordo com Platão, quando o poder ele ficava monopolizado por um grupo só de pessoas, automaticamente a ética era deixada de lado. Então, a ética é a partilha de poder para Platão. Já Aristóteles ele tinha um pensamento mais atual. De acordo com ele, a ética eliminava a desigualdade. A ética harmoniza o coletivo. Ao contrário de Platão, Aristóteles falava que é o homem que corrompe o sistema e não ao contrário. Então, tem como o ser humano continuar sendo ético desde que a democracia seja seguida. Aristóteles era um grande defensor da democracia e, de acordo com ele, desde que feita com responsabilidade, a política poderia ser ética. Ele que cria, o conceito dos 3 poderes, que na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre. Então, basicamente, quando a gente pensar em conceito grego de ética, a gente vai pensar que Sócrates via a ética como a necessidade da conduta reta do ser humano. Já Platão priorizava a política. Então, para Platão, quando se pensa em ética, se pensa em poder distribuído, não poder concentrado em apenas uma camada da sociedade. Já Aristóteles era um democrático. Se você tem ética, você consegue fazer a política dar certo, viva a democracia. Então, para diferenciar os 3 é isso, gente. O ordenamento jurídico brasileiro acaba tendo uma influência maior dos pensamentos de Aristóteles porque foi um sistema moldado com base no direito romano, que adotou vários conceitos aristotélicos no seu cerne. Então, pensando nos 3 filósofos, a gente vai estar sempre priorizando Aristóteles quando se fala de direito brasileiro, tá, gente? A aula de hoje foi para acabar um pouco com essa questão histórica, filosófica, sociológica. Tô aqui para ensinar direito para vocês, não filosofia, mas é bom dar esse contexto inicial. Depois dessa aula, a gente vai entrar mais no direito mesmo. Formas de governo, formas de Estado, aí a gente entra mais na nossa matéria mesmo. Como eu sempre falo, deem uma olhada na apostila, vejam os vídeos, é curtinho para não ficar chato para vocês, para não ser uma matéria muito maçante. A gente sabe que EAD não é fácil de parar para assistir às aulas, mas é muito necessário para a formação acadêmica de vocês, tá, pessoal? Estou aberta a qualquer dúvida, só entrar em contato pelo e-mail que fica na descrição do vídeo. E é isso. Um abraço!